Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estou aqui para ensinar a história geral da pré-história à idade contemporânea aos dias atuais. Bom, na última aula a gente falou sobre a civilização persa e de como construir uma das maiores civilizações aí do mundo. E hoje falaremos da construção da civilização egípcia. Bom, a civilização egípcia era constituída pelo rio Nilo e todo o deserto em volta dele, onde as cheias do rio Nilo fez as terras férteis e favoráveis para a agricultura. E para a civilização egípcia, estar cercado ali pelo deserto era uma vantagem, porque funcionava como um escudo, pelo menos ali no início, contra outros povos que poderiam vir do exterior para atacar e invadir as terras. Então, nessa questão do Egito estar no deserto, funcionava como um escudo, uma proteção extra para invasões externas, o que permitiu, pelo menos no início, que os egípcios evoluíssem ali e se desenvolvessem mais tranquilamente. As terras egípcias eram divididas em duas partes: a Terra Vermelha, que representava o deserto, e a Terra Negra, que representava a parte fértil, né, que ficava ali por volta do rio Nilo, a parte onde se podia fazer a agricultura. A agricultura em si começou aí no Egito por volta de 6.000 a.C. E as primeiras chefaturas, como a gente já falou sobre, começou aí em 3.300 a.C. E além dessas definições de terras, o Egito era separado em dois territórios: o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul do delta egípcio. E os reinos combatiam entre si ali por dominância. E como estamos falando dos períodos dinásticos das civilizações, os períodos de dinastia, imperadores e tudo mais, no Egito também teve isso, só que os imperadores, no caso, os reis eram conhecidos como faraós. E o primeiro faraó foi Narmer, do Alto Egito, que conquistou, no caso, o Baixo Egito. Era como, por exemplo, na Mesopotâmia, onde uma cidade-estado dominava outras. No caso, o Alto Egito dominava o Baixo Egito, que deu início aí ao primeiro período dinástico, por volta aí de 3.000 a.C., até 2.650 a.C., que é o período do antigo reino egípcio. E nesse caso, os reinados egípcios foram divididos historicamente em quatro partes: o velho reinado, como a gente acabou de mencionar, né, sobre desde o início aí até por volta de 2150 a.C., que foi considerado o velho reinado. O médio reinado, que foi de 2040 a.C. até 1640 a.C., o Novo Reinado, que foi de 1532 a 1070 a.C., e o período pós-reino, que é entre 712 a 332 a.C. E hoje vamos falar um pouco sobre o Velho Reinado. Eu vou indo dividindo aos poucos nas próximas aulas, para não ficar uma aula muito extensa. Mas a principal característica desse reinado é que, nesse momento, o grande poder vinha por parte dos faraós, que eram reconhecidos como representações divinas. Os faraós dividiam as terras em províncias que eram controladas por subchefes em cada província, né, por um governante de cada província. No início, toda a terra do Egito conquistada era considerada propriedade particular do faraó, que ali estava conquistando, tanto do Baixo Egito quanto do Alto Egito. Até que os faraós futuros começaram a entregar essas terras aos seus subchefes governantes dessas províncias como agrados ou recompensas por lealdade, fazendo com que eles ficassem mais independentes e poderosos, né? Já que com terra você fica mais poderoso. E aos poucos os faraós começaram
a se tornar mais fracos, até o momento que esses subchefes e governantes dessas províncias, eles disputaram poder de dominância com o faraó. E além de haver uma grande seca nesse período, por volta de 2150 a.C., acabando de vez com o reino antigo em si. Então o velho reino é caracterizado pela grande ascensão dos faraós como representações divinas, onde eles eram reencarnações de deuses, dividiram as terras em províncias, colocando um governante em cada uma delas para administrar. Suas terras foram dadas a esses governantes, fazendo com que o faraó, com o tempo, se enfraquecesse. Então, até aí falamos sobre a agricultura, que começou por volta de 6.000 a.C., que se deu à civilização egípcia. Depois, os primeiros chefes, as primeiras chefaturas começaram em 3.300 a.C. O primeiro período dinástico, que começou em 3.000 e foi até 2150, considerado Reino Antigo. E depois a transição entre Reino Antigo e Reino Médio, que foi aí entre 2150 até 2040 a.C., que é um período aí de transição, né? Não muda de um dia para a noite as coisas, né? É sempre um período transitório entre duas situações diferentes, até que as características de idades ou períodos futuros começam a ficar mais fortes em relação aos períodos passados. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa introdução à civilização egípcia. Eu vou separar esses períodos em partes, porque senão vai ficar muito tempo em relação à aula, né? Então, como o intuito da aula é passar de pouco em pouco, né, para não ficar aquela coisa maçante, né? Não chato, né? Não digo chato, mas realmente às vezes é muita informação e é bom sempre passar de pouquinho em pouquinho para as pessoas começarem a absorver essas informações com o tempo. Então é isso, se a aula ajudou de alguma forma você, se puderem deixar algum comentário, algum like, eu agradeceria muito para aulas futuras. E nos vemos então na próxima aula. Até mais e bons estudos!